Muito bem, capítulo 17, dois capítulos que eu gosto, de ontem, de hoje também. São histórias muito conhecidas, vamos tentar tirar algumas lições destas histórias, passando pelo texto bíblico. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é passar pelas palavras da Bíblia, com você, com a Bíblia aberta aí também. Alguns só estão ouvindo, dirigindo, não tem problema nenhum. Você nos acompanha assim também. Essa minha versão aqui é revista e atualizada, ela tem algumas frases assim mais antigas, mas é muito boa, eu confio muito nesta versão da Bíblia. Davi e Golias. Bom, Davi já foi ungido, já trabalhava na casa de Saul, tocando música, quando ele estava nervoso. Então aí a gente não sabe direito se ele ficava perto do trono ou se ele ficava num lugarzinho à parte. E se ele trabalhava tipo das 6 à meia-noite, né? Das 6 às 9 da noite ou de manhã, ou se ele ficava o dia inteiro e não cuidava mais das ovelhas. Mas como Samuel disse, ele vai chamar seus filhos e eles vão trabalhar para ele lá no palácio. Bom, talvez fosse isso, ele estivesse no palácio o tempo todo. A expressão de que Davi foi muito amado por Saul e ele o fez escudeiro, ela vai ficar um pouquinho confusa agora no final do capítulo 17. Você vai ver por quê daqui a pouquinho. Bom, ali na região de Socó, parece alguma cidade do Nordeste, né? Socó, e perto de Azeca também, na cidade, no local chamado Éfes-Damim. Então se ajuntaram os filisteus, as suas tropas, e estavam congregados naquele lado do Socó. É tipo assim, aqui está um vale no meio, uma pequena elevação, a outra elevação, um exército aqui, o outro ali, e eles iam guerrear lá embaixo. Era mais ou menos isso. Então, ok, vamos guerrear contra os filisteus. Eles eram um número interminável. Estavam preparados. Eles queriam acabar com os exércitos de Israel. Saul era o comandante e rei. Bom, se ajuntaram ali. Porém, Saul e os homens de Israel ficaram do lado de lá, no Vale de Elá, para a batalha contra os filisteus. Bom, um e outro lado, o vale no meio. Então saiu do arraial dos filisteus um camarada enorme, pela medida aqui de 6 côvados e 1 palmo. Alguns conseguem traduzir isso, porque depende o palmo, depende, essas medidas variam também, não é? Mas aí alguns mais modestos colocam 2,30 metros. A pessoa 2,30 metros é bem alta. Tem alguns por aí, né, no mundo, espalhados. Acho que na China tinha um lá de 1,30 e tal, 20 e poucos, não sei. Mas pessoas altas, tinham que ter equilíbrio. Então era um homem forte, era um guerreiro, com mais de 2 metros de altura. Alguns mais entusiasmados colocam ali 3,40 metros. Pode ser também. Então a gente não sabe exatamente esse tipo de coisa. Hoje já não existe mais isso, pessoas fortes e altas. A tendência é uma pessoa ser muito alta, ela tem muita dificuldade nos joelhos, no quadril, tem algum tipo de deficiência, alguns órgãos crescem mais do que outros. Você pensa, uma pessoa de 2,30 metros, é complicado, bem complicado aí. Mas há, inclusive, hoje isto. Bom, esse camarada saiu alto, bem alto, foi para o vale, com uma couraça de escamas, eu quero ler isso aqui porque eu vou dar o peso delas. Uma couraça de escama, cujo peso eram 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Devia ser um homem bem forte para carregar 60 quilos aqui em forma de escama, então ele podia se movimentar, né? Bom, ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, 60 quilos também. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, grande. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. O escudeiro carregando o peso de tudo isso, essa lança tinha, só a ponta da lança tinha 7 quilos mais ou menos. Parou e clamou às tropas de Israel: para que a gente vai guerrear aqui? Vamos sair todo mundo aqui, matar um monte de gente? Vamos fazer o seguinte,
mandem o campeão para lutar comigo. Se o campeão me vencendo, nós somos de vocês. Seremos servos de vocês. Se eu vencer, então o campeão de vocês serão nossos servos. Tá bem assim? Bom, se fosse uma pessoa ali de 1,80 m, até 2 metros, um campeão poderia ser de 2 metros também, de 1 metro. Talvez a altura não fosse tão importante aí. Mas que lutasse mano a mano, como a gente diz, né? Mas era muita diferença. O equipamento de guerra dele era, e foi dito aqui em detalhes, né? Era fortíssimo. Ele tinha lá um camarada carregando sua espada, que devia ser enorme. Por aí, um homem grande. Se tivesse 2,30 ou 3 metros, não importa, era um homem grande que botou medo nos soldados de Israel, colocou medo. Então ele ficou esperando a resposta. Para que vocês vão sair? Vamos lutar aqui, vamos resolver. Se ele puder pelejar comigo, é o desafio, né? Vai pelejar comigo? Disse mais, hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, um campeão, para que a gente lute. Ouviu isso, todo Israel, e espantaram-se e temeram muito. Eu não. É aquele meme, né? O camarada diz, quem é um voluntário dá um passo à frente, aí todo mundo dá um passo atrás e deixa um camarada na frente, né? Parado. Quem vai fazer essa loucura? Não tem como vencer. Davi foi enviado pelo seu pai, Jessé, para dar uma olhadinha nos seus irmãos. Seus 3 irmãos estavam lá, Eliabe, Abinadab e Samar, naquela mesma ordem lá, dos mais velhos. Eles estavam preparados para a guerra, eram homens de guerra. Aí Davi foi para lá. Ele ia Saul e voltar para tocar harpa, foi para lá. Então ele chegou, os filisteus, pela manhã e à tarde, se apresentavam por 40 dias. Esse Golias foi lá e ficava desafiando. 40 dias. Quer dizer, eles queriam mesmo essa batalha, eles não queriam a outra batalha, eles não queriam perder ninguém, não queriam se desgastar. Então ficaram lá descansando 40 dias até que arrumasse um campeão. Bom, Jessé manda lá os queijos, melões, né? Eu achava muito engraçado mandar melões, queijos, né, para a guerra e tal. Neste vale de Elá, Davi então no dia seguinte foi levar tudo isso e ele teve a oportunidade de acompanhar um pouco essa história, esse desafio que o Golias de Gate, filho de Gate, filisteu de Gate, né? Uma daquelas 5 cidades que eu mencionei no programa atrás. E pronto, ele chega, vai dar os materiais para os seus irmãos, mas ouve lá o gigante dizendo bobagens de novo. Não tem nenhum campeão por aí, ninguém vai, quem é que vai? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, verso 28. Aí então Saul disse assim, bom, é o seguinte, ninguém quer ir, eu vou dar minha filha menor, Milca, para quem for para lá e vencer o gigante. Olha, e vai ter tudo no meu reino. Vai se casar com a filha do rei, olha que importante. Ninguém se apresentou. A vida, né? Preservação da vida. E o povo dizia assim, não vamos fazer isso. Ninguém vai ser voluntário, ninguém. Aí ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, porque Davi começou a perguntar, escuta, o que é isso daí? O que está acontecendo aí? Esse camarada está falando, Eliabe ficou muito bravo, se irou contra Davi. Dizia, por que você está por aqui? Não era para vir aqui, rapaz. Você deu lá a comida, era para ir para trás, era para ir embora. Você não é preparado para a guerra. E nós somos preparados, você não é, vai embora daqui. E Davi não foi embora. Não foi embora. O irmão preocupado, né? Diante de tudo isso, diante dele ouvir aquele homem bravejar contra Deus, ele foi falar com Saul. E disse, olha, não desfaleça o teu coração por causa dele, não, eu vou pelejar. Eu não imagino Davi um rapazinho pequenininho, né? É um rapaz, um porte de um moço, né? Um moço, não tinha um porte de um soldado, mas era um moço.
E ele disse, não fica triste não, Saul, eu vou lá. Porém, Saul disse assim, você não pode não, você é muito moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele disse assim, peraí, o senhor não está sabendo muito da minha vida. Eu matei um leão, eu matei um urso, agarrei o leão pela barba. Então, fica tranquilo. Eu posso enfrentar isso, não tem problema nenhum. Ele disse, não vai dar certo esse negócio. O Senhor te livrou das garras, o Senhor me livrou da garra dos leões, do urso e tal. E eu quero estar aqui agora. Por isso que eu estou aqui, para defender o povo de Israel e o nome do meu Deus. Tá bom, então veste essa armadura aí, deram uma armadura, não coube nele. A gente tem até imagens, né, disso. Não daquele tempo, né, mas desenhos. E ele colocando a armadura e saindo assim, eu falei assim, eu não vou usar essa armadura, não cabe em mim, eu não consigo andar com esse negócio. Deixa eu ser o que eu sou. Isso é bacana, né? Não tem muito tempo aqui, mas que legal a gente poder ser o que a gente é para crescer, né? Você não pode mudar uma pessoa. Você não pode mudar a tua esposa, você não pode mudar seu marido, não pode mudar. Mas se você mudar, a pessoa se despersonaliza, você vai ter alguém que é uma pessoa que não é ela. É respeitar as diferenças, crescer, arrumar os erros, isso é possível, claro, com a ajuda de um e outro no casamento, mas não dá para mudar a pessoa. Ah, vou mudar você, não dá para mudar, não tem jeito. Não deu para mudar, ele foi sem armadura. E não teve jeito, ele passou ali no riozinho, pegou 5 pedras, guardou, ele tinha uma funda, a funda era alguma coisa bem comprida, que tinha lá um lugar para pôr a pedra, voltava e ele segurava no outro dedo. Girava aquilo, soltava um dedo, o outro estava preso e a pedra ia com uma velocidade grande. Até hoje, pessoas fazem até campeonato aí de funda, não é? Bom, aí ele desceu, foi para a guerra, foi para a luta, face a face com o gigante. Estou pulando aqui algumas coisas. E o gigante diz lá no verso 43, né? Sou eu algum cão para vir comigo assim, com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O que é isso? O seu Deus não vale nada. Você não vale nada também. Bom, vem a mim, eu vou dar a sua carne para os animais, para as aves. Aí Davi disse assim, tu vens contra mim com espada, então? E com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti com uma coisa. O nome do Senhor. Ah, isso é forte, eu gosto dessa passagem. Eu vou em nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor dos exércitos de Israel. A quem você está afrontando aqui, meu filho. Eu não estou aqui em meu nome, não. Não estou em nome da minha família. Estou em nome do meu Deus. E tinha uma convicção tremenda. Não era um menininho falando, não. Era um rapaz, ele era grande. Estou aqui com uma convicção tremenda. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, mas pelo seu poder. As guerras que o Senhor venceu, muitas delas não houve espada Israel versus alguém. Eles se matavam, eles fugiam, eram destruídos assim. Bom, aí Davi pegou uma pedra, chega de conversa, e mandou a pedra na cabeça dele. A Bíblia diz que a pedra ficou enterrada na cabeça. Que velocidade, que ponto que foi. Será que foi a pedra que matou o gigante? Também foi Deus. Ele cai. Davi não tinha espada. Os filisteus viram aquilo, não acreditavam. Como é que pode? Os próprios de Israel olhavam e diziam assim, só pode ser o Senhor. Porque como é que um garoto desse ia fazer isso? Deus não vê a sua aparência, mas olha o coração. Deus precisa de pessoas determinadas, que tenham paixão pela fé, paixão pelo Salvador, né? Forte sentimento. Bom, os filisteus fogem, ele pega a espada do camarada, eu imagino Davi pegando aquela espada pesada e levantando, e ela caiu, né? Inércia, pau! Arrancou a cabeça dele e foi levar para Saul. Aí Saul, eu não entendo bem esse texto aqui, mas Saul diz assim, o Abner, que era o seu comandante, quem é esse rapaz? Não, é aquele que ele via todo dia tocando harpa. Davi também estava fora do esquema. Mas aí ele vence a primeira batalha e olha, foi lindo. Esse é o filho de Jessé, o belemita. Simples, pastor de ovelhas. Passou na frente de todos aqueles homens porque ele tinha uma arma que ninguém tinha, não era pedra.
A arma dele era o Senhor, o nome do Senhor. Vai para uma batalha, vai com o nome do Senhor no seu coração. Está difícil a luta? Mantenha o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, que o teu nome esteja estampado em nosso coração e visto pelas pessoas. Que o teu nome esteja entronizado no trono da nossa vida. Que o dirija todos os nossos passos. Quando estamos somente com o Senhor, já estamos em maioria, não importa quantas pessoas ou quantos empecilhos na vida temos que vencer, já somos a maioria e te agradecemos por isso. Fortalece aquele que está fraco hoje, Pai. Anima o desvalido. Dá forças para o cansado. Em nome de Jesus. Amém.